Sejam bem-vindos ao curso executivo em hotelaria hospitalar, versão EAD. Sente-se, fique à vontade, aproveite todo o conteúdo que foi preparado com muito carinho e muito cuidado para vocês. Tenha sempre um café aí ao seu lado, porque tudo bem que se você perder algum momento importante, você pode voltar e assistir novamente, pode fazer isso quantas vezes quiser durante o período de 30 dias. Mas nós esperamos poder contribuir bastante com o seu crescimento, desenvolvimento e obtenção de excelentes resultados na sua área. Como você recebeu no e-mail de boas-vindas, o nosso conteúdo, as nossas aulas, elas estão separadas em duas partes. A primeira é a hotelaria hospitalar com foco estratégico, como diferencial estratégico. Então, nós vamos abordar qual é o diferencial da hotelaria dentro das instituições de saúde, qual é o nosso papel, como deve ser o nosso desempenho, a nossa atuação, como revisar os processos e melhorar o aproveitamento dos recursos, pensando com base no que nós aprendemos em qualidade e como fazer isso de forma prática. Nós vamos falar também sobre avaliação de fornecedores, apresentaremos a vocês a ferramenta do SLA, que é o Acordo de Nível de Serviços. Inclusive, nessa aula você tem como fazer download de um modelo. O modelo que nós apresentamos na aula você vai ter como fazer download e reforçando, ok? É um modelo não que seja o único disponível, você pode criar um outro, mas fica como base de referência para você que não tem ainda uma avaliação dos seus fornecedores. A aula 4 é o case de gerenciamento de enxoval passo a passo, que aí nós entramos na parte de enxoval. Temos uma aula extra com a doutora Terezinha Covas Lisboa, falando dos principais fatores para o sucesso na gestão do enxoval. Nós temos uma aula muito importante que é com o engenheiro Eduardo Campos. Ele fala dos fatores que contribuem para o aumento da vida útil do enxoval. Questão da influência dos produtos, da influência do tipo do tecido, os tipos de mancha, como tudo isso pode alterar e pode impactar a durabilidade do nosso enxoval. Depois nós temos aulas extra com a Kelly, falando sobre gerenciamento de leitos. Na verdade, essa aula extra é um curso e é muito interessante. A Kelly foi nossa professora convidada para essa versão EAD e ela autorizou que a gente disponibilizasse para vocês esse curso. É muito importante, muito bom, ela é realmente fera no assunto. E nós temos uma aula extra que é uma relíquia. A Valéria Frozé fez para nós uma apresentação online sobre uma revisão dos processos de higiene terminal, com foco em Lean Six Sigma. É uma palestra muito rica, muito atual e ela dá para a gente uma noção bem prática de como você utilizar as ferramentas da qualidade para gerar melhorias e melhores resultados dentro dos nossos processos. E a segunda parte do curso é mais voltada às questões de humanização e hospitalidade, sem perder o foco da qualidade e dos resultados, abordando também sempre a humanização com foco naquela visão estratégica que a gente discutiu e vai discutir nessa primeira parte. Então, nós abordamos os desafios do gestor da hotelaria, falamos sobre as diferenças de humanização e hospitalidade, falamos sobre como implantar a hospitalidade na prática com o case de implantação da hospitalidade. Temos uma aula extra que é super interessante, foi uma visita que nós fizemos em um hospital em San Diego, que ele trabalha com foco em pessoas. E nós teremos uma parte muito importante que é sobre o nosso treinamento sobre como implantar a hospitalidade na prática, como transmitir e difundir comportamentos, questões lá na ponta com a nossa equipe operacional.
como que eu vou fazer isso? Então, a primeira parte do treinamento vai envolver valorização, humanização e trabalho em equipe. A segunda, nós falamos sobre comunicação. A terceira, falamos sobre apresentação pessoal, comportamento e ética. E a última parte, nós falamos sobre as principais atitudes, principais habilidades ao lidar com os nossos clientes, sejam eles os pacientes, acompanhantes, médicos ou até mesmo a equipe, as equipes internas. E falamos sobre gerenciamento de conflitos. Para conclusão, tem uma aula que é gestão estratégica de pessoas e para finalizar a nossa tarefa. Então, mãos na massa que nós começaremos o nosso curso a partir de agora. Bom, para iniciar o nosso curso, eu gostaria de que vocês fizessem uma pequena reflexão. O que é esperado de você? Pega aí esse papel e caneta que você tem na sua mão e começa a listar. Eu gostaria que você listasse no mínimo 3 coisas, 3 questões que são esperadas da sua atuação. Bom, eu vou te dar uma ajuda. De repente tem alguma área específica, nessa parte você precisa ser específico, que você tem que entregar um resultado. Que resultado é esse? Em qual área? Na área de gerenciamento de enxoval, você tem que reduzir os índices de evasão, você tem que manter a quantidade mínima para... O que você precisa na sua área? Então, estou dando aqui alguns exemplos. Quais são... uma forma boa de pensar nisso é tentar elencar quais são os problemas recorrentes, aqueles que você sempre tem lutado contra. Então, é a falta frequente de enxoval, você tem que corrigir qual é a quantidade ideal de enxoval que tem aí no seu hospital. É o problema com a falta de leitos. Você tem que, então, reduzir o tempo de espera de internação, ou você tem que reduzir o tempo de espera do paciente ser atendido no pronto-socorro. Quais são os seus principais problemas? E aqui eu não quero que você se limite a 3. Eu falei 3 no mínimo. Mas listando os seus principais problemas, você vai conseguir ter uma visão geral de qual a expectativa da sua função, do seu desempenho, e aí você vai conseguir ter mais claro o que é esperado de você, fazendo um brainstorming de todos os problemas que você tem e conseguindo filtrar por questões maiores, você consegue achar o que é esperado da sua área. Se ainda assim você tiver dificuldade, eu recomendo que você fale com a sua chefia direta. Tenha uma conversa clara sobre o que é esperado da sua atuação, porque isso é muito importante. Como que você vai entregar um resultado que você nem sabe qual é? Às vezes você está empenhado em fazer uma ação quando a sua liderança está esperando de você outra coisa totalmente diferente. Ou existe um excesso de expectativas e aí você, com uma conversa franca e sincera, você consegue alinhar das expectativas qual delas é a mais importante, qual delas é a prioridade, para que então seja real que você atinja essas expectativas. É muito frustrante e é muito ruim para os nossos resultados quando existe essa divergência, ou um excesso de expectativas que acaba sendo irreal, é impossível de atingir, ou você acaba focando em uma área e a sua liderança está com a expectativa, a concentração maior em outra. Então, esse momento é importante você fazer essa reflexão, escrever aí, porque isso vai cair na prova. A gente vai ter uma tarefa no final dessa aula. Fique, portanto, atento e escreva aí, fique à vontade. Vou até tomar um golinho de água para dar tempo de você escrever. E é claro, se você precisar, pausa o vídeo, escreve e aí você retoma.
Mas vamos em frente. Eu aqui listei algumas expectativas da nossa área. Então vamos ver se você vai se identificar. É esperado da nossa área trazer inovações, trazer soluções que vão gerar economia, que vão entregar mais qualidade. Resumindo isso, tudo que eu falei até agora, esperam que a gente faça mais e melhor com menos. É esperado que haja maior integração entre os processos, entre as áreas interdependentes. É esperado que a nossa área seja um atrativo para pessoas se interessarem pelo seu hospital, no caso de hospitais privados, hospitais particulares, e que isso gere fidelização, que a nossa área consiga superar as expectativas dos pacientes, que ela seja uma boa porta de entrada, que proporcione um bom acolhimento, um bom período de permanência durante o atendimento, a internação, que a pessoa se sinta confortável e que isso consiga gerar fidelização, que ela recomende o hospital para outras pessoas e, como consequência, tenha altos índices de satisfação. Então, essas são algumas das poucas expectativas com relação à nossa área. Bom, e eu tenho uma expectativa muito simples com relação a esse curso. Eu espero de vocês exatamente o que eu vou mostrar nesse vídeo. O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? Leite! Leite! Eu não quero que você ache leite nesse curso, não me entenda mal. Eu quero que você ache as respostas óbvias, as soluções mais simples, mais inteligentes, que vão revolucionar os seus resultados e que estão aí debaixo do seu nariz e você não enxerga. A minha expectativa com esse curso é que você consiga, por algum tempo, pelo tempo que você assistir às nossas aulas, que você consiga sair do meio da situação, do meio do problema, e que você consegue enxergar a sua gestão por outra perspectiva, como alguém que olha de fora, e que aí você comece a enxergar o óbvio, que você comece a enxergar soluções aonde antes você só estava vendo problemas. Então, novamente, sejam bem-vindos. Espero ajudar a abrir os olhos de vocês para todas as oportunidades que os nossos desafios nos trazem. E uma questão interessante, quando a gente chama um problema de oportunidade de melhoria, isso não é um eufemismo, isso não é uma maneira bonitinha de falar do problema. Não, cada problema traz em si uma oportunidade, sim. E para cada problema existe uma solução. Se eu puder falar de uma das principais contribuições da qualidade para o nosso desempenho é essa, quando nós conseguimos olhar os problemas com outra visão, de outra forma, parar de achar os culpados, parar de querer dar nome aos culpados, porque nós sabemos que determinados processos envolvem muitas áreas. E você ficar achando culpado é um trabalho exaustivo e nem sempre vai te trazer um resultado efetivo. Claro, se é um problema pontual, se foi uma falha específica, você achar o culpado vai te ajudar a resolver o problema na causa raiz. Mas nem sempre essa é a realidade. O que é a realidade? Que processos que envolvem muitas áreas e tem um erro, esse erro seja a contribuição de vários problemas. São um problema que vai acarretando o outro e acaba culminando em um erro lá na ponta. Então, qual é a alternativa mais inteligente para os gestores maduros, para os gestores que querem trabalhar de forma a gerar resultado? É você focar em achar as soluções. Você identificar sim o problema, identificar a causa raiz do problema e a partir daí você criar
quais são as soluções e não ficar debatendo, discutindo em quem é o culpado. E isso é muito importante para que a gente tenha visão e mantenha o foco nos resultados, mesmo porque todos nós, apesar de trabalharmos em áreas diferentes, estamos trabalhando para um resultado único, para um objetivo específico. E antes de falar sobre o nosso tema, eu gostaria de, então, contextualizar um pouquinho o cenário atual da saúde. Por quê? Porque essa contextualização consegue nos ajudar a justificar o porquê abordar hotelaria hospitalar atrelada à humanização e qualidade. Bom, se a gente for avaliar e fazendo uma viagem rápida ao passado, senhoras e senhores, apertem os cintos que nós iremos fazer uma viagem agora. Uma viagem direto do fundo do baú. Qual que é a nossa proposta em olhar um pouquinho para trás? Se a gente olhar lá para a década de 70, esse período foi o período que ocorreram as mudanças mais significativas no cenário da economia da área da saúde. Esse ano, a população que era desatendida pelo Estado se tornou um nicho atrativo de mercado. E aí começou a acontecer a institucionalização da saúde pública. E a partir de 1980 começaram a ser valorizadas as redes privadas, foi o início da medicina de grupo. Quem lembra ali em 1983 surgiram a operadora Golden Cross. Tem muita gente me assistindo que isso não é do seu tempo. Mas quem lembra? Foram aí que começaram a surgir as medicinas de grupo, começaram a surgir os planos de saúde suplementar. Então, começou a ocorrer a verticalização, que foi a construção de recursos próprios, de hospitais próprios, dos planos de saúde. E isso nós temos visto atualmente com um crescimento vasto. Nós temos visto crescimento de hospitais sendo adquiridos por operadoras de plano de saúde. Isso tem acontecido com muita evidência nos dias de hoje. O período compreendido entre 1970 a 1990, portanto, foi o período que marcou as principais mudanças no cenário da saúde, e entre elas foram o rápido processo de assalariamento dos médicos, crescimento de estabelecimentos de caráter privado e lucrativo, que até então a predominância no país eram estabelecimentos filantrópicos e beneficentes, a constituição lenta de uma ideologia empresarial no setor de saúde e, portanto, foram essas as características que marcaram. Outra mudança importante que ocorreu nesse cenário foi o perfil dos clientes. O paciente, há muito tempo, deixou de ser aquela pessoa passiva, que aceita tudo, que não reclama, que não discute, que é passivo e pacífico. E ele se tornou uma pessoa crítica, uma pessoa muito bem informada, uma pessoa exigente, uma pessoa que tem acesso fácil às informações, uma pessoa que é muito mais propensa a participar do seu tratamento, a participar do seu cuidado, a ter uma exigência maior dos serviços que ela compra, que ela paga ainda que seja a rede pública, ela paga os impostos. Ela está com uma exigência muito maior sobre os serviços, uma exigência muito maior dos serviços que ela espera. Nós temos então um aumento, um crescimento por parte da concorrência, um aumento da exigência de vários órgãos, especialmente dos nossos clientes. E é exatamente aí que entra o nosso papel. Esse novo cenário econômico da saúde criou
desafios que acabaram gerando oportunidades. E é aí que nós entramos. Uma tendência, ela não é uma onda que vem e passa. Na verdade, uma tendência, ela é a força que determina o movimento de um corpo. Quer dizer, ela não vai passar, ela vai continuar movimentando as mudanças dentro desse cenário. Ela acompanha essas mudanças, ela se estabelece e continua evoluindo dentro desse contexto. E o que nós podemos dizer que essa realidade, que esse cenário acabou gerando de tendência? Exatamente o que eu falei no começo dessa explicação. A hotelaria hospitalar, a qualidade e a humanização. Por que a hotelaria hospitalar aliada à qualidade e humanização? Ao longo desse curso, nós iremos falar o quanto esses três conceitos estão interligados e a cada vez mais são difíceis de serem dissociados. Então, primeiro a gente vai falar um pouco agora sobre hotelaria hospitalar. Dando continuidade à nossa aula, então, nós faremos uma introdução à hotelaria hospitalar. E quando nós juntamos esses dois termos, é muito comum, apesar de não ser uma área tão nova, tão recente, ainda assim é muito comum nós percebermos as pessoas meio que torcendo o nariz. Como unir duas coisas que parecem tão diferentes? Como unir a ideia de diversão, de entretenimento, com a ideia de uma internação para um tratamento clínico ou um tratamento, uma cirurgia, enfim. Mas as pessoas não pensam no que hotelaria significa em sua essência, significa o que ela representa realmente na prática. E aí que nós vemos também um erro de conceito, um mal entendido de conceito dentro da própria área de saúde. O que nós temos visto, infelizmente, é uma falta de equilíbrio sobre o que hotelaria hospitalar realmente significa. Então, é comum nós termos uma ideia de luxo superficial, restrito apenas a hospitais privados que têm recursos sobrando para investir, ou reduzir toda a área de hotelaria hospitalar apenas ao serviço de higiene, que também não é o correto. Hotelaria hospitalar não envolve só a área de higiene. Como achar um equilíbrio dentro desse 8 e 80 que normalmente as pessoas associam? Respondendo com fatos. Então, o primeiro fato que é importante pensar é o que é hotelaria na sua essência, o que representa a hotelaria. Quando nós pensamos na palavra hotel, o que nós imaginamos? Então, eu tenho aqui algumas fotos que eu, por exemplo, eu vim da área tradicional de hotelaria. Quem sabe a minha formação, desculpa não ter me apresentado adequadamente antes, mas eu sou formada em hotelaria e depois eu me especializei na área de saúde. Fiz MBA em Gestão em Saúde e pós-graduação em hotelaria hospitalar. Quando nós entramos na área de hotelaria, o que normalmente nós associamos a esse conceito? Hotéis luxuosos, seriados, né? Quem teve a oportunidade de assistir esse seriado Grande Hotel, é bem isso que eu pessoalmente tenho de lembrança quando a gente fala de hotelaria tradicional de excelência. Ambientes requintados, amplos, bonitos, onde acontecem muitas reuniões sociais, eventos grandiosos.
E trazendo para a realidade, eu estudei no Grande Hotel Águas de São Pedro, por isso eu trouxe essas fotos. É o que eu tenho de referência da hotelaria tradicional de excelência. Tive a oportunidade de ter uma experiência no Renaissance São Paulo Hotel, que também é uma grande referência em hotelaria. E o que nós associamos ao termo é exatamente conforto, luxo, requinte, ambientes com música, alta gastronomia, entretenimento, ambientes que proporcionam tudo que você possa imaginar para passar suas férias, para passar um momento em família, para passar dias inesquecíveis. Uma equipe extremamente profissional, uma equipe muito educada, cordial, polida, apresentação pessoal impecável e extremamente ávida a atender e superar as expectativas dos seus hóspedes. E se a gente for avaliar o conceito de hotelaria na prática, a hotelaria tem como principal finalidade atuar nas áreas de hospedagem, em primeiro lugar. No início, quando a hotelaria foi criada, bastava uma cama e ainda um café da manhã era algo já extra, era algo além. E se você for parar para pensar, um hotel só é um hotel se ele oferece um meio de hospedagem. Alimentação, segurança e entretenimento foram outras atividades que surgiram relacionadas às necessidades inerentes dos hóspedes. Foram um bônus do que o hotel pode oferecer e estratégias para que seja cada vez menos necessário que o hóspede saia daquele local e não só tendo conveniência, mas que ele possa usufruir de facilidades e que ele possa também contribuir para o crescimento daquele estabelecimento, porque nós sabemos que a hospedagem, as diárias, já estão previstas dentro daquilo que ele contratou, mas eu posso oferecer outros tipos de serviço que vão ajudar a incrementar, a agregar que vão ajudar a agregar ao meu resultado financeiro, além de proporcionar o atendimento de necessidades que essas pessoas já teriam. Mas um hotel sem hospedagem deixa de ser um hotel. Ele passa a ser um clube, ele passa a ser um local de eventos, um restaurante, qualquer outra coisa. Mas um hotel só é um hotel se ele oferece um meio de hospedagem. Evoluindo um pouco esse conceito, engraçado que evoluindo, mas ao mesmo tempo parece que esse conceito se simplificou. Os hotéis de excelência, eles têm como objetivo proporcionar uma estada agradável, na qual o hóspede sinta-se tão bem quanto ou até melhor do que em sua própria casa. Guarda esse conceito porque ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito abrangente e profundo e pode ser aplicado sim à área hospitalar. E aí você pode estar se perguntando, Ana, isso é muito injusto. Como que em um hospital eu vou oferecer uma estada que ele se sinta melhor do que se ele estivesse na casa dele? E aí que você se engana, porque um hospital por si só já é um local mais seguro do que a casa dele, do ponto de vista do objetivo da hospedagem dele, do motivo da viagem, digamos assim. Se a gente for pensar, por que uma pessoa procura um hospital? Porque ela precisa de assistência em saúde. Então nós, nesse ponto, já estamos em uma vantagem incrível. Agora, se eu pensar nesse conceito e trouxer essa ideia para todas as nossas áreas de atuação, nós iremos encontrar grandes oportunidades de melhoria nos nossos serviços, melhoria do nosso atendimento, melhoria até incremento daquilo que nós oferecemos, que vá ao encontro dessas necessidades, que vá ao encontro desse conceito. Bom, antes da gente continuar, eu gostaria de passar um vídeo para vocês.
O que é esse vídeo? Eu fui contratada para ministrar um módulo de pós-graduação em Blumenau pelo Hospital Santa Catarina, abordando as maiores contribuições da hotelaria tradicional para os hospitais. E aí, fazendo uma pesquisa, eu consegui encontrar um vídeo que reúne os 6 hotéis mais incríveis do mundo. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo e aproveitassem a oportunidade para sair um pouco da caixa, para sair um pouco daquele pensamento de hospital. Então aproveitem esse vídeo para viajar um pouco, pensem em quais hotéis vocês gostariam de se hospedar e depois a gente vai fazer uma breve reflexão sobre esse conteúdo. Eu tenho certeza que você adora viajar, conhecer novos lugares e novas culturas. E se hospedar em um grande hotel faz toda a diferença. Afinal, é nele que você vai dormir e passar algumas horas do dia. Mas em alguns lugares existem hotéis tão únicos que as pessoas passam a viagem inteira hospedadas neles. Eu sou Ricardo Bressan e sejam bem-vindos ao Mega Fatos. E no vídeo de hoje você vai conhecer os 6 hotéis mais incríveis do mundo. Kaxlaudan Arctic Resort. Localizado em uma área remota na Finlândia, esse hotel oferece 2 opções de hospedagem: as cabanas de madeira e os iglus de vidro. Muitos escolhem passar a noite nas cabanas, mas são os iglus que realmente chamam a atenção. É por isso que o hotel entrou para a nossa lista. Qualquer um gostaria de passar uma noite em uma estrutura de vidro em formato de iglu, apreciando o incrível fenômeno da aurora boreal. Esse fenômeno só acontece na parte polar do hemisfério norte, entre agosto e o final de abril, e pode ser admirado no conforto da cama quentinha, enquanto do lado de fora as temperaturas chegam a 40 graus negativos. Até os restaurantes e bares do hotel possuem teto envidraçado. Durante todos os momentos, você poderá apreciar o incrível fenômeno polar. Giraffe Manor. Localizado na cidade de Nairobi, capital do Quênia, esse hotel foi instalado em um casarão de 1930. E o que o torna especial é o fato dele ter sido construído em uma reserva florestal, onde vivem girafas e outros animais característicos da fauna africana, como antílopes e javalis. Curiosas, as girafas caminham livremente em torno da construção e aproveitam para espiar tudo o que acontece no interior do hotel. No café da manhã, quando elas costumam aparecer, por exemplo, os funcionários entregam porções de ração para os hóspedes alimentarem os animais. The Manta Resort. Localizado na ilha de Pemba, em Zanzibar, o The Manta Resort possui um quarto especial conhecido como Underwater, uma estrutura flutuante de 3 andares. A cobertura tem sofás e persianas para relaxar durante o dia e observar as estrelas à noite. Mas é o andar abaixo do nível do mar que chama mais a atenção. Através de suas janelas, é possível ver tudo o que acontece no fundo do oceano, deitado em uma confortável cama. Hotel de Gelo. Tradição no Canadá, o Hotel de Gelo existe desde 2001. A cada novo inverno, o hotel é reconstruído usando toneladas de gelo e neve. O hotel dura apenas 3 meses e tudo é feito de gelo, tudo mesmo. As paredes, as portas, os móveis e até as camas. A temperatura do local chega a 5 graus negativos. Por isso, a estrutura se mantém intacta por todo o inverno. Depois disso, toda a estrutura derrete e só no outro ano o hotel volta a funcionar. Sky Lodge. Localizado no Vale Sagrado de Cusco, no Peru, o hotel Sky Lodge Adventure Suites oferece a você a oportunidade de dormir dentro de um quarto suspenso completamente transparente. Para chegar até as suítes, os hóspedes devem escalar uma montanha de 400 metros de altura. E você, teria coragem de passar uma noite dependurado em uma cápsula de vidro no alto de uma montanha?
Marina Bay Sands. Localizado em Singapura, o Marina Bay Sands possui todo o luxo de um hotel 5 estrelas. Mas o que o torna especial é a incrível piscina de borda infinita, localizada no topo do hotel. Porém, só os hóspedes podem desfrutar da piscina, que é considerada uma das mais incríveis do mundo. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo! E aí, gostaram do vídeo? Qual desses hotéis vocês gostariam de se hospedar? Quais desses hotéis vocês não gostariam de se hospedar? Bom, agora eu queria que você pegasse aí a sua caneta e escrevesse rápido 3 coisas, pelo menos 3 coisas que esses hotéis têm em comum. O que torna esses hotéis tão incríveis? O que torna esses hotéis tão especiais? Eu diria que não é um serviço de quarto incrível, porque um serviço de quarto incrível qualquer hotel pode oferecer. Ou muitos hotéis podem oferecer. O que torna esses hotéis tão únicos, tão diferentes e tão especiais? Bom, ponto para você se você escreveu a experiência. E é exatamente isso que nós também temos oportunidade de melhorar dentro das instituições de saúde por meio da nossa atuação. Porque, querendo ou não, o serviço de saúde, quando um paciente entra no hospital para ter qualquer tipo de atendimento, ele não recebe o tratamento dele de uma forma tangível. Então, ele vai ter uma experiência, boa ou ruim, é isso que nós oferecemos também. Então, o que nós, enquanto hotelaria, podemos fazer para melhorar a experiência desse paciente, desse acompanhante, no período de permanência dele dentro da nossa instituição? E aí nós começamos um processo de pensar fora da caixa e quebrar alguns paradigmas. É claro que nós estamos falando com um público que já pensa fora da caixa, mas eu gostaria mesmo assim de levar algumas reflexões até vocês. Um hospital, ele precisa ter aparência de hospital em questão de estrutura física. Ele pode ter um design diferenciado, ele pode ter uma aparência diferenciada, ele pode ter acabamentos interiores diferenciados que não remetam a um hospital, quer dizer, não remetam a um ambiente frio, hostil, como os hospitais antigos. Ele pode ter um cheiro diferente que não remeta a esses ambientes frios. Eu posso, dentro do hospital, ter serviços que tradicionalmente são oferecidos somente em hotéis? Eu posso ter, dentro dos hospitais, jardins? Por que não? Eu acho que tudo começa quando nós questionamos a mudança, a inovação, as melhorias começam quando nós começamos a questionar por que não. Por que não ter jardim? E aí, se você tá falando assim para mim, Ana, você tá realmente muito fora da curva, você tá pensando em uma realidade que não corresponde ao Brasil, que não corresponde a um país de clima tropical. Mas, quando nós questionamos o porquê não, nós conseguimos encontrar alternativas. Tudo bem que eu não possa ter um jardim aberto dentro de uma área crítica ou semicrítica, mas de repente eu posso ter um jardim dentro de uma área não crítica, ou eu posso ter um jardim fechado, ou eu posso ter algum tipo, algum meio de trazer o ambiente de fora para dentro do hospital, para trazer mais conforto, para trazer um ambiente mais favorável à cura, à recuperação. Eu posso ter alta gastronomia dentro do meu hospital? Isso aí você já levou para um nível de hospital particular. Não, eu posso ter
criatividade dentro do meu serviço de nutrição e dietética, eu posso ter dietas agradáveis do ponto de vista do paladar, de degustação, mesmo respeitando aquilo que está dentro da prescrição clínica. E eu posso ter um restaurante dentro do hospital, eu posso ter chefes de cozinha dentro do hospital trabalhando junto com os nutricionistas, junto com o nutrólogo. Eu posso ter um local que o acompanhante possa comer fora do apartamento e possa ter um momento agradável também. Por que não? Ah, mas isso requer investimento. Não se você terceirizar, pelo contrário. Se você terceirizar, essa pode ser uma oportunidade até de geração de renda para você, porque você vai estabelecer dentro do seu contrato tanto um valor de locação, como você pode também estabelecer um percentual de participação nos lucros. Por que não? Você pode colocar música dentro do seu hospital, você pode colocar caixinhas de som com som ambiente, instrumental, que seja agradável, que seja que torne o ambiente mais acolhedor, mais aconchegante. Eu posso fazer apresentações de música, eu posso promover shows dentro do hospital. Por que não? Eu posso ter um músico tocando algum tipo de instrumento nos corredores do hospital. Eu posso ter animais dentro do hospital, por que não? Por que não? E aí eu lembro de um evento que nós fizemos e nós trouxemos uma ONG que realiza terapia animal em vários hospitais, e nesse evento nós tínhamos a gerente de hotelaria, a gerente de hospedagem do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E aí, quando essa gerente viu os animais, qual que é o primeiro pensamento que você tem? Animais e pacientes com câncer, o que você fala? Primeira coisa, não tem como. Não tem como unir essas duas coisas. Pacientes em tratamento para o câncer têm uma imunidade muito baixa, muito comprometida. Mas por que não? E aí, essa responsável pela ONG conversou com essa gerente e elas conseguiram encontrar um meio, encontrar uma alternativa, encontrar uma maneira de viabilizar esse tipo de terapia para os pacientes que pudessem e até aqueles que ainda poderiam com a utilização de algum tipo de paramentação. Então é possível sim, eu só preciso pensar, questionar e não me contentar com o não e pronto. Esse é um dos pensamentos, uma das mentalidades principais para a gente conseguir implementar mudanças, implementar melhorias. Eu posso ter um serviço de spa dentro do meu hospital? Por que não? Por que não um serviço de massagem, um serviço de aromaterapia, um serviço de terapias integrativas? Por que não? E aí nós evoluímos para o conceito de hotelaria hospitalar. Como eu gosto de conceituar hotelaria hospitalar? Com base na minha experiência em hotelaria tradicional e com base na influência do Plentri, que é um modelo que nós vamos falar um pouco mais adiante, é um modelo de qualidade com foco em humanização norte-americano. Com base nessas influências, como eu posso conceituar o que é hotelaria hospitalar? Então eu gosto de dizer que hotelaria hospitalar é uma reunião de serviços de apoio tradicionalmente oferecidos em hotéis, adaptados e aplicados à realidade hospitalar. Vamos abrir aqui um parênteses. O hotel, ele tem a mesma essência em questão de serviços de apoio e hospedagem do que um hospital. O que muda, na verdade, primeiro, é que o hospital ele é bem mais complexo, a partir do momento que ele inclui toda a parte de tratamento clínico e assistência em saúde, ele se torna um ambiente complexo e, portanto, exige maiores cuidados, mas as áreas inerentes aos serviços de hospedagem continuam sendo as mesmas. E, além disso, eu tenho também, dentro de um hospital, hóspedes que não queriam estar ali.
Então eu tenho um ambiente muito mais complexo, muito mais crítico, que exige maior riqueza de detalhe em todas as atuações das áreas de apoio, mas eu também tenho um paciente que nós vamos falar, nós já falamos sobre ele, que ele é impaciente, exigente e insatisfeito, porque ele não queria estar ali, ele não vai ali por vontade própria em grande parte dos casos. A não ser que nós estejamos falando de uma cirurgia plástica estética ou de um tratamento estético ou de maternidade. Fora isso, a pessoa realmente está ali contra a vontade dela. E como eu posso usar a hotelaria dentro desse cenário para oferecer uma realidade mais agradável, para oferecer para o paciente uma experiência melhor, para fazer com que ele se sinta mais seguro, mais confortável do que se ele estivesse na própria casa dele. Então eu utilizo as nossas ferramentas, eu utilizo os nossos serviços, a nossa habilidade para prestar um atendimento cordial e hospitaleiro, que essa é a marca registrada da hotelaria convencional, agregar valor ao serviço de assistência prestado, diminuir a ansiedade e desconforto da hospitalização. E aí, esse penúltimo para o último, eu acredito que eles sejam, um depende do outro. Eu diminuo a ansiedade e desconforto da hospitalização, contribuindo para melhora na percepção e desmistificação da experiência de hospitalização. E nós não estamos longe desse conceito quando pegamos alguns hospitais referência como exemplo. Nós temos muitos hospitais que já utilizam a hotelaria como um pilar estratégico para atrair e fidelizar clientes e fidelizar tanto os pacientes e enxergando os acompanhantes, visitantes e familiares como um possível paciente no futuro. E a hotelaria é uma estratégia muito boa, porque é um meio que as pessoas conseguem perceber e avaliar o serviço. Poxa vida, é a mesma questão que nós falamos na parte de experiência. Um serviço de quarto excepcional já é esperado quando você se hospeda em um hotel. Da mesma forma que, desculpa pela comparação, mas eu vou me fazer entender. Serviço em saúde é o mínimo que se espera quando se entra no hospital. O que eu posso agregar a esse serviço em saúde é o que torna o meu hospital um diferencial. É o que torna o meu serviço único em comparação com outros hospitais, com outras unidades de saúde. Então eu tenho aqui um exemplo entre muitos, e aí eu vou colocar aqui algumas fotos de alguns hospitais que já utilizam a hotelaria como um diferencial estratégico. Então, nós temos aqui alguns para que vocês vejam, para que vocês saibam que utilizam a hotelaria como um diferencial. E um deles é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós temos aqui um exemplo de uma palestra ministrada pelo Dr. Marcelo Sampaio para um dos nossos eventos. Na época, ele era diretor clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E eles criaram um projeto premium, que foi uma parte importante dentro da estratégia, aliando sofisticação à qualidade. Como pilares desse projeto estão nova assistência, tecnologia, médicos exclusivos, e um dos pontos-chave é a hotelaria, com enxoval, roupa de cama, banho, louça do SND, mobiliário, decoração, amenities, o espaço físico do apartamento, atendimento diferenciado, abertura de cama e serviço de concierge. Esse serviço da hotelaria é como se ele ajudasse a empacotar aquele serviço
em um grande diferencial. É como se ele ajudasse a envolver o serviço diferenciado da assistência a um nível elevado. Então, é assim, é dessa forma como os pacientes conseguem perceber os cuidados que eles recebem também. E os nossos serviços têm um impacto muito grande nessa percepção. O que envolve a hotelaria? Eu trouxe aqui um organograma. Esse organograma, ele é somente um exemplo, gostaria que ficasse aqui registrado. Eu trago apenas como base de referência. E o que eu tenho dentro dele? Eu tenho dentro dele serviços de apoio, em geral. E dentro desse escopo, o que eu tenho? Eu tenho aqui a governança, que algumas instituições chamam de facilities, que envolvem os serviços de higiene, rouparia, incluindo lavanderia, controle e gerenciamento de enxoval, parte de costura. Alguns incluem confecção de uniforme, outros apenas os processos de reparo e reaproveitamento de enxoval. Nós temos ainda nessa área plano de gerenciamento de resíduos, aí incluindo, claro, a CCH. Alguns hospitais delegam essa área para engenharia ambiental. Enfim, é como eu falei para vocês, isso é apenas um exemplo, pode variar. Também pode incluir serviços de jardinagem, controle de pragas, segurança. Algumas instituições incluem dentro desse escopo infraestrutura, manutenção, engenharia, ou ainda, caso a engenharia mesmo assim faça parte de outra subordinação, de outra área hierárquica, ainda assim é possível ter um apoio de manutenção ligado somente à área de hotelaria, subordinado à governança ou facilities. Nós temos o serviço de nutrição e dietética, que envolve a parte clínica e envolve também a parte de refeitório e acompanhantes, clientes, pessoas externas. E aí pode envolver desde um serviço diferenciado até restaurantes e outros pontos de venda. Nós temos a área de internação, que é o coração da hotelaria, na verdade, e isso é um pouco controverso porque dentro dos hospitais, a área de gerenciamento de leitos é muito defendido que seja liderada por uma profissional da assistência, mas isso não impede que essa área esteja dentro do escopo da hotelaria ou até mesmo nada impede que essa área tenha uma ligação muito íntima com os serviços de hotelaria, porque na prática todos os processos relacionados ao gerenciamento de leitos estarão envolvendo as áreas de atendimento, recepção, quer seja a recepção de internação, recepção de pronto-socorro, recepção de consultório, todas elas de uma forma direta ou indireta terão relação com a parte de gerenciamento de leitos ou hospedagem, como nós diríamos na hotelaria convencional. A parte de atendimento pode envolver o atendimento presencial e o atendimento telefônico também, a URA. Essas áreas, a partir do momento que nós entendemos que são áreas de apoio, podem e devem ser subordinadas à área de hotelaria. E aqui eu tenho uma área relativamente nova e que na hotelaria convencional não existe enquanto área, mas sim enquanto uma cultura, que é a hospitalidade. Hospitalidade é um comportamento, hospitalidade é um tipo de atitude inerente de todas as pessoas que atendem, que prestam serviços para os pacientes, que lidam no front, lidam face a face com o público. Dentro dessa área, nós podemos criar, por exemplo, mensageiro, a parte de ambientação, serviços voluntários, serviços que apoiem as necessidades dos familiares, como cafeteria, entretenimento, alguns tipos de apoio.
Mais sobre isso nós falamos na aula exclusiva sobre como implantar a área de hospitalidade. Mas voltando aqui no nosso conceito, todas essas áreas, se você for avaliar, já estão dentro do hospital, quer esse hospital tenha uma área de hotelaria ou não, quer estejam subordinados a uma gestão de hotelaria ou não. Então, Ana, qual a diferença de ter dentro do meu hospital um gestor de hotelaria respondendo por essas áreas? Qual é ou qual deveria ser na realidade? Porque o que nós vemos é que a grande vantagem de ter uma área de hotelaria respondendo por esses serviços é exatamente a gestão estratégica. E o que é a gestão estratégica desses serviços? Em primeiro lugar, a gestão inteligente dos recursos, que vai fazer mais e melhor com menos, como nós falamos lá no início da aula, sobre as expectativas, sobre o que é esperado da nossa atuação e do nosso desempenho, não só uso inteligente dos recursos, como uma atuação integrada desses serviços. Mesmo porque, se você pegar um processo simples, como por exemplo, o processo de internação, ele envolve muitas áreas, ele envolve a interdependência de várias dessas áreas. E se eu tenho uma gestão única respondendo por isso, o que se espera é que esses serviços sejam realizados, sejam desempenhados com muito mais entrosamento, com muito mais união, com muito mais que eu tenha esses serviços trabalhando de forma muito mais integrada e muito mais e oferecendo mais qualidade como consequência, mais agilidade, mais economia, mais precisão na entrega dos meus resultados, na atuação da minha equipe. Enfim, posso até pegar o processo de alta como exemplo, ou o processo de internação, qualquer um deles. O processo mais simples que você pegar como exemplo, por mais simples que ele seja, você vai ver o quanto ele é complexo no sentido de união de diferentes áreas, diferentes funções, diferentes atuações. Então, se a hotelaria não entrega esse serviço de uma forma estratégica, realmente ela não está implantada da maneira adequada, oferecendo os benefícios e o propósito para o qual ela veio. E isso é muito claro porque, pessoal, desde 2012 eu ministro aulas de pós-graduação para um curso de arquitetura hospitalar. E o meu módulo é de hotelaria, qual a influência da arquitetura para a implantação da hotelaria e da humanização, e eu trago uma perspectiva bem diferente para os arquitetos, porque eu não sou arquiteta, como vocês sabem. E o que eu gosto de fazer nas minhas aulas? Eu pergunto para eles, eu sempre pergunto, e eu falo para os meus alunos, até como uma pesquisa para as minhas aulas, para as minhas palestras na área de hotelaria hospitalar. Então eu falo para eles assim, quem de vocês teve a experiência de prestar serviço ou trabalhar para um hospital que não tem a área de hotelaria e depois um que tem a área de hotelaria bem implantada? E eu lembro em um grupo que eu ministrei aula em Maceió, lembro como se fosse hoje, eu tive um aluno que me falou assim, Ana, eu tive a experiência, eu presto serviço para um hospital há X tempo, e quando eu comecei a prestar serviço para esse hospital, ele não tinha área de hotelaria, e eu acompanhei até a implantação da área de hotelaria, eu acompanhei o antes e o depois. E é exatamente isso que você está falando. Eu percebo uma integração muito maior entre os serviços e eu percebo uma qualidade entregue na ponta muito melhor. Então, eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso e é por isso que eu sempre trago esse exemplo dele nas minhas palestras, porque
Hotelaria hospitalar não é simplesmente colocar uma caixinha no organograma e incluir algumas áreas abaixo dela, não. Hotelaria, de fato, é a gestão estratégica dos serviços de apoio. A hospitalidade eu deixei um pouco fora dessa caixa porque eu não preciso implantar a área de hospitalidade para atuar com hotelaria na prática. Eu posso trabalhar, e aí nós vamos falar lá na parte de humanização, nós vamos dar outros exemplos. Eu posso trabalhar com a hospitalidade enquanto um comportamento, como nós falamos, que é a essência da hotelaria convencional. Mas vamos falar agora um pouco mais profundo sobre estratégia. O que é estratégia e como ela pode me ajudar no meu dia a dia de trabalho? Bom, se a gente for pesquisar alguns conceitos de estratégia, eu encontrei em alguns conteúdos que falam sobre a arte da guerra. E assim, nada que se compare, não levando isso ao pé da letra, ainda que existam muitas semelhanças do hospital e de uma realidade do campo de guerra, no sentido da urgência do atendimento, no sentido de lidar com vida e morte todo o tempo, e no sentido também de ter uma habilidade, um equilíbrio emocional para lidar bem com momentos de pressão, porque no hospital raramente você vai ter rotina e com frequência você vai ter um clima de trabalho que exige que você tenha sangue frio, pensamento crítico, racional e que você tenha foco em resposta rápida, soluções rápidas e que requerem atitudes imediatas. Bom, não levando para outro lado, levando para esse lado. Eu digo não levando para outro lado porque o que não pode acontecer dentro desse cenário é pessoas guerreando contra si. Pelo contrário, nós temos que nos unir entendendo que todos trabalham para um objetivo em comum, ok? Mas eu encontrei aqui um conceito muito interessante de Mintzberg, que ele fala que estratégia trata-se da forma de pensar no futuro integrada no processo decisório com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu só penso no futuro e não tomo decisões, eu não integro esse pensamento do futuro em decisões formais, em decisões com prazos, em decisões com meios de como eu vou conseguir chegar até esses objetivos, essas metas, eu não consigo articular os meus resultados. Eu simplesmente estou sonhando. Mas se eu integro a minha visão do futuro, o que eu quero para minha área daqui a 5 anos, o que eu quero para minha área daqui a 1 ano, o que eu quero para minha área no final desse mês, no final dessa semana, o que eu quero para a minha área no futuro, seja ele um futuro próximo ou seja ele um futuro de médio e longo prazo, o que eu quero para minha área é possível atingir. Eu consigo articular os meus resultados, eu consigo manipular os meus resultados, sim, com as minhas decisões hoje. Então eu penso no futuro, aí eu tomo decisões e eu formalizo qual é o processo que eu vou fazer para conseguir atingir esses resultados. Ah, Ana, mas não é possível prever todas as variáveis que podem acontecer, a gente faz plano, mas nem sempre dá certo. Mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade de articulador de resultados, sim, porque até os imprevistos você pode prever, criar planos de contingência e não prejudicar o seu resultado final. Claro que tem algumas questões que estão fora do nosso alcance, mas eu estou falando daquilo que está no nosso alcance.
E a partir desse momento nós passamos a assumir o controle, assumir a responsabilidade e assumir a possibilidade de atingir, sim, os resultados que forem determinados, que forem decididos. Então, eu trouxe aqui mais uma contribuição para a estratégia. Eu trouxe aqui um ninja na arte da estratégia. Claro que isso é uma brincadeira, porque não sei se é do tempo de vocês, mas a gente falava ninja para pessoas que são excepcionais naquilo que elas fazem. E os ninjas são japoneses e o Sun Tzu é um chinês. Mas, brincadeiras e trocadilhos à parte, o que o Sun Tzu fala com relação aos 4 princípios da arte da guerra, das estratégias da guerra? Então, são 4 princípios que nós podemos facilmente aplicar ao nosso dia a dia de trabalho. O primeiro é o princípio da escolha do local da batalha. Trazendo isso para a nossa realidade, o que é o meu hospital em termos de cenário econômico? Onde ele vai competir? Qual é o local que ele compete? Quem são os concorrentes dele, caso tenha? Se é um hospital que não tem concorrentes, por exemplo, é um hospital público, eu não brigo com ninguém. Os pacientes vêm até demais. A gente queria que eles não viessem tanto assim, todos ao mesmo tempo. Quem são os meus competidores dentro desse cenário? Existem. Até podem ser a falta de instrução, falta de orientação, a promoção em saúde, alguns órgãos que auxiliam ou poderiam auxiliar mais em medidas de prevenção, em medidas de saúde pública. Enfim, qual é o seu cenário? Você começa aí a desenhar qual é o cenário que você está inserido. Para isso, você precisa conhecer primeiro qual é a sua instituição. Claro que você conhece a sua instituição, se ela é pública ou privada, se ela é beneficente, se ela é filantrópica, se tem fins lucrativos, se ela é de pequeno, médio ou grande porte, quais são os públicos que ela atende, pacientes privados, cirurgias eletivas, só emergência, portas fechadas, enfim, quais são as características da instituição para a qual você trabalha. Beleza, tendo essas características, qual é o cenário que ela está inserido? Quais são os seus principais ameaças? Quais são os seus principais concorrentes? Considerando o local que ela está inserida. Segundo princípio é da concentração das forças. Quais são os recursos que eu tenho disponíveis? O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta eu escolher estratégias que não correspondam à realidade dos meus recursos. Aí sim você vai criar planos que não correspondem à realidade, planos que são impossíveis de atingir. Então, o meu plano tem que estar não só baseado naquilo que o hospital preconiza e prioriza. Por exemplo, se o meu hospital tem como principal objetivo o atendimento satisfatório, com redução do tempo de espera, com redução de filas, enfim, se eu tenho problemas maiores, mais básicos, adianta eu me preocupar com o tipo de enxoval, com o tipo de louça, se eu tenho uma cafeteria na sala de espera. Então, primeiro, se eu entendo o meu contexto, se eu entendo qual é o meu local de batalha, qual é a instituição que eu estou inserida, qual é a minha realidade, qual é o objetivo principal dessa instituição, claro que a minha visão tem que estar coerente, tem que andar em conjunto com essa visão estratégica. Eu não vou me preocupar com uma coisa que esteja fora do meu radar de prioridade. Então, eu tenho ali o que vai definir esse radar
são os objetivos principais da instituição. São os valores, a missão, são a visão, como a empresa, como a instituição se vê daqui a 5, 10 anos. E como que a sua área tem uma atuação importante para contribuir, para atingir essa visão. Certo? E aí os recursos que eu vou ter para conseguir, os recursos e o reaparelhamento logístico que eu vou ter para conseguir viabilizar isso. Isso é muito interessante, porque cada vez mais, quanto mais hospitais eu visito, quanto mais locais eu viajo, eu percebo o quanto a logística tem um impacto significativo nos nossos processos. Muitos hospitais não conseguem terceirizar o serviço de processamento de roupa e lavanderia por questões logísticas, distância, acesso, falta de empresa, falta de concorrência. Então, tudo isso define. Terceirizar é muito bom, mas depende do cenário, depende do local, depende do contexto. Qual é o princípio de ataque? É o terceiro: implementação das ações competitivas da empresa e reformulação desse ataque. Quer dizer, o que é a ação prática? Eu sei qual é a empresa que eu trabalho, eu sei qual é o cenário que nós estamos inseridos, eu sei quais são os recursos que eu tenho disponíveis para investir e fazer aqueles resultados possíveis de serem atingidos. E aí, o que eu vou fazer na prática para atingir esses resultados? Qual é a minha ação de ataque competitiva? Partir para cima e fazer o que eu preciso fazer. Então, aí a gente pode incluir os processos, os fluxogramas, a gente pode incluir a interação entre as áreas, a gente pode incluir a ação prática. E o quarto princípio é aquele que faz você sair à frente, ainda que você tenha imprevistos no meio do caminho, que são os princípios, que é o princípio das forças diretas e indiretas, ou seja, a gestão das contingências. Eu vou começar a prever todos os possíveis imprevistos e eu já vou ter o meu plano para colocar em prática caso algum desses imprevistos ocorra. E o brasileiro, ele, claro, trabalhando com qualidade, nós temos cada vez mais essa consciência de plano de contingência, mas o brasileiro, ele costuma muito trabalhar na base do otimismo. Desculpa, eu tô rindo porque eu sou assim, tá? Então, eu não tô aqui querendo ofender o povo brasileiro de forma nenhuma. Eu sou brasileira e eu sou muito otimista e tem momentos que nós temos que pôr os pés no chão. Eu lembro que um hospital que eu trabalhei, e inclusive está relatado todo esse case na aula Case Gerenciamento de Enxoval Passo a Passo. Eu lembro que nós estávamos em uma realidade de ficar torcendo para o caminhão chegar da lavanderia para a gente poder ter roupa no hospital. Não sei se alguém se identifica com essa realidade ou não, mas nós estávamos vivenciando isso na época e o meu superintendente chegou para mim e falou assim: o que acontece se a lavanderia pegar fogo? Eu parei. Eu respirei e falei, não, a lavanderia não vai pegar fogo, né? Pensei comigo, não, isso não vai acontecer. Ele falou, o que acontece se tiver um acidente com o caminhão que traz a roupa? O que acontece se o caminhão furar o pneu? O que acontece? E aí entra o nosso otimismo. A gente tinha que torcer para o caminhão não atrasar, torcer para o caminhão não ter nenhum tipo de problema. Tinha que torcer para não acontecer nada com a lavanderia. Aí entra o nosso otimismo, a nossa força, a nossa fé. Mas, gente, eu tô dando risada porque não dá para trabalhar assim. Você tem que pôr o pé no chão. E, coincidentemente, acreditem vocês ou não, nós sabemos que não é algo impossível de acontecer e nem fora do comum.
E bem naquela época, quando ele perguntou isso para mim, teve um dia que eu acordei com a notícia de que havia pegado fogo em uma lavanderia. E que, por sorte, não foi a nossa, porque se nós tivéssemos qualquer tipo de problema com a lavanderia, nós teríamos que recorrer para... Nós não tínhamos plano de contingência. Quer dizer, eu tinha acabado de chegar naquela instituição e me deparado com essa realidade de uma falta crônica de enxoval. E aí? Não dá para contar com a sorte. Não dá para contar com, espero que nada de ruim aconteça. Não dá. Então a gente tem que ter planos de contingência prevendo todo tipo de catástrofe, intercorrência, imprevisto. Todos os imprevistos têm que ser previstos. Não dá. Nós estamos em um local que não dá para errar. O nosso erro, nossa falha nos serviços de apoio tem uma incidência direta lá na assistência. E nós lidamos com vidas, não lidamos com simplesmente pessoas que vieram passar um período de férias ou passar um período de lazer ou a negócios. Não, é muito mais sério do que isso. Outra questão importante para a atuação com foco estratégico é ajustar o foco. Pessoal, ajustar o foco é um dos pontos mais importantes dentro da nossa atuação. Como ajustar o foco? Primeiro, nós temos que entender que todos nós trabalhamos juntos, que é uma coisa óbvia, mas na prática nem tanto. Porque, infelizmente, o que nós vivenciamos na realidade hospitalar são pessoas dentro da própria área ou dentro do mesmo processo se degladiando entre si para achar o culpado, quando o foco deve ser em achar o problema. Nós falamos um pouco sobre isso no início da primeira aula. Então, eu preciso manter o meu foco racionalmente na raiz do problema, mesmo porque um erro ele pode ser rastreado por várias falhas no processo, que não envolvem uma pessoa sozinha. Normalmente, tudo bem, quando envolver uma pessoa sozinha é mais fácil de resolver, mas na grande parte dos casos, um erro lá na ponta envolve uma série de outros pequenos erros que foram acarretando um problema maior lá como consequência. Então, uma das coisas que eu preciso é ajustar o meu foco. Primeira coisa, ajustar o foco em empenhar o meu esforço, empenhar a minha energia, a minha atenção em criar soluções para os problemas e não achar culpados. Outra questão importante do foco é entender que a enfermagem é o meu cliente. Sim, galera. Sim, queridos alunos. A enfermagem, ela é nossa parceira. Quem é? Olha, eu não sei de onde que você está me assistindo, mas quem é de São Paulo conhece muito bem a gíria "tamo junto". Estamos juntos para um mesmo objetivo, para a mesma finalidade, para o mesmo fim em comum. Então, a hotelaria, ela estabelece com a enfermagem uma relação de cliente e fornecedor. A enfermagem é nossa cliente, os médicos são os nossos clientes. A equipe clínica é a nossa maior cliente. Em alguns hospitais, a hotelaria não vai ter tanto contato direto com o paciente, com o cliente final, com os acompanhantes e familiares, mas vai atender o paciente de uma forma indireta por intermédio do apoio que ele presta à assistência. Então, queridos alunos da hotelaria, nós precisamos baixar a bola, baixar o ego, entender o nosso papel. Nós estamos aqui
para contribuir com a enfermagem, para servir a enfermagem. Em contrapartida, a enfermagem não precisa ter um relacionamento com a hotelaria de autoritarismo e subordinação. Não, nós trabalhamos juntos, nós entramos em acordo juntos. Nós dependemos também da conscientização da enfermagem, do nosso papel e do nosso trabalho, para que os nossos resultados também sejam atingidos. Por exemplo, eu não posso atingir bons resultados se a enfermagem não contribuir com a parte dela no processo de liberação do leito, no processo de liberação do paciente, de me avisar a hora que o paciente sai, para que a gente possa dar início a todos os processos que fazem parte da alta, acionar a higiene, enfim. É um exemplo. Outro exemplo é, eu tô lá suando a camisa, me empenhando ao máximo para trazer o melhor na questão da durabilidade do enxoval, manter a quantidade ideal das peças. Aí vai lá a enfermagem e acaba utilizando uma peça para a finalidade que ela não deveria ser utilizada. Então, isso mostra o quanto o desempenho da enfermagem também afeta, influencia, tem um impacto nos resultados da hotelaria. Por isso, nós temos mais do que nunca que estabelecer o nosso acordo de paz, a nossa mudança de postura e trabalhar unidos para o mesmo propósito. Isso, gente, eu vou mais a fundo, mais a fundo. Muitas vezes nós encontramos essa postura de falta de união e de rixas entre as áreas e de falta de cooperação entre as áreas, mesmo dentro da hotelaria. Então, às vezes o pessoal que é responsável pela rouparia, pelo enxoval, brigando com o pessoal da higiene, que briga com o pessoal da nutrição, que para tudo, pessoal. Por isso, no final desse curso, você vai lá acompanhar, nós temos treinamentos que ajudam a conscientizar sobre essa mudança de postura, sobre a importância do trabalho em equipe, a importância do meu trabalho individual e do todo. E aí é um treinamento que eu recomendo muito que vocês façam com as equipes o mais misturado possível, que seja exatamente para promover essa integração entre as áreas, para promover conscientização, e são momentos descontraídos que vão ajudar a difundir esse relacionamento mais próximo e mais unido. E aí eu trago a nós uma outra reflexão. Um tempo atrás, na época que eu ainda era loira, pode ser que eu volte a ser, só para descontrair. Mas a revista ROSP nos procurou e nós recebemos deles uma entrevista. E eles perguntavam assim nessa entrevista: quais são as atribuições do gestor de hotelaria dentro dos hospitais? Sabe o que é engraçado? Que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E, claro, a gente já sabe as nossas atribuições, isso está no nosso dia a dia, mas é aquela coisa do leite, né? Tem coisa que você tá tão dentro da situação que se você não parar para pensar e olhar de fora, você não percebe. E claro que as atribuições do gestor de hotelaria são muitas e vocês sabem muito bem. Nós temos que avaliar de forma crítica todos os processos, encontrar oportunidades de melhoria, reestruturar, implantar essas melhorias, treinar para que essa implantação seja efetiva. Enfim, você tem que atuar avaliando os seus indicadores, com foco em resultados, tudo isso. Mas tem uma atribuição especial que eu nunca tinha parado para pensar até esse dia.
O hoteleiro dentro do hospital, ou o gestor de facilities, de área de apoio, seja lá qual for o nome dele, ele tem que ser um negociador muito bom. Porque a essência do nosso trabalho na prática é estabelecer acordos. E para estabelecer acordos justos, tanto para a sua equipe, quanto para... E aí a gente fala assim, estabelecer acordos com quem, Ana? Com todas as pessoas, tanto com os seus clientes, com as áreas que você estabelece uma relação de cliente e fornecedor, então você vai estabelecer interações, acordos com os seus clientes internos e também com os seus fornecedores, quer esses fornecedores sejam internos ou terceiros. É muito comum, dentro do escopo da hotelaria, grande parte dos serviços serem terceirizados. E aí eu preciso ter uma habilidade muito boa de negociação também com os meus contratados. Mas essa habilidade de negociação não se resume só à gestão de contratos. Ela se estende para todas as relações que nós fazemos dentro dos hospitais. Então, eu tenho que ter essa habilidade para estabelecer acordos justos e equilibrados em que todos ganhem, tanto com a enfermagem, quanto com a engenharia, enfim, todas as áreas, até as minhas áreas internas, eu tenho que estabelecer acordos. Esses acordos são estabelecidos com metas, tempo de atendimento, enfim, questões mensuráveis que eu posso estabelecer. E claro, eu vou ter que atender. E esses acordos têm que ser justos, porque eles não podem tem que ser justos e equilibrados, porque eles não podem nem sobrecarregar a minha equipe para atender uma necessidade de outro. Por exemplo, se eu não tenho recurso suficiente, eu tenho que estabelecer esses acordos de uma forma que eles sejam viáveis, que eu vá conseguir entregar. Por exemplo, eu posso sempre implantar melhorias, mas se existe ali uma meta que vai exigir um investimento que eu não tenho ou um esforço humano que eu vou sobrecarregar a minha equipe para poder entregar, então eu tenho que chegar num consenso. Enfim, aí vai ter referência para esse texto, referência tem um vídeo que fala um pouco sobre isso, e o texto completo da entrevista eu vou deixar referência para vocês aqui nessa mesmo ambiente da aula onde você está tendo acesso ao vídeo. E quais são os arqui-inimigos dos estrategistas? Bom, eu normalmente perguntaria isso na aula presencial, mas eu vou aqui já falar de cara para vocês que um dos arqui-inimigos da estratégia são os problemas inesperados. E tudo bem que problemas inesperados podem ocorrer, mas lembra lá da estratégia que a gente falou que tem que prever os imprevistos? Agora, o problema é quando o gestor de hotelaria deixa de ter a função dele estratégica e passa a ter uma função de solucionador imediato de imprevistos. Quer seja, eu acho até ofensivo a gente falar bombeiro, né? Porque o bombeiro atua muito com, assim, prevenção. Então, eu sempre falo bombeiro porque é o termo que a gente mais remete àquela pessoa que apaga um incêndio. Quer dizer, ele resolve problemas inesperados. Só que, assim, gente, tanto você pode prever problemas imprevistos antes que eles aconteçam, como um problema imprevisto que aconteceu pela segunda vez, ele já deixa de ser imprevisto e ele passa a ser uma falha recorrente.
Então você tem que avaliar o seu desempenho. Será que você está prevendo os problemas e tendo uma atuação já proativa para evitar que eles aconteçam ou já ter ações caso eles aconteçam? Ou você tem sido absorvido, assim, 70% do seu tempo, do tempo do seu trabalho tem sido absorvido a resolver problemas imprevistos, a apagar incêndio. Então, esse é o primeiro arqui-inimigo dos estrategistas. E o segundo, esse aqui é o Noel. Não que o Noel seja um problema, mas o Noel, ele reflete um comportamento muito comum do ser humano. Eu não sei quantos anos ele tem. Ele tá com cara, não sei, ele tá com cara que ou usa fralda ou mal saiu da fralda. E olha só a reação desse ser humano, esse mini ser humano. Noel, who drew on Mummy's mirror? I don't know. Was it you? No, Who was it? it's Batman. It's Batman. Batman did it. It's Batman did it. It's O que o comportamento do Noel mostra? Que as pessoas já vêm de fábrica com uma tendência a se excluir da responsabilidade de seus atos. E é tão inocente a forma como ele fala que chega a ser engraçado. Quer dizer, é engraçado, não tem como não rir. Tenho certeza que você deve estar rindo ainda até agora. Mas pode ser que a gente caia nesse erro de é tão automático você querer se excluir da responsabilidade que acaba se tornando algo meio irreal, né? Você ficar toda hora responsabilizando os outros. Então, o arqui-inimigo da estratégia também é se excluir da responsabilidade. É tão bom quando as pessoas assumem a responsabilidade, entendem que o erro teve uma parte de contribuição dela também, e então você fica livre, as pessoas ficam livres para pensar nas soluções. Acabou. Porque aí fica toda a energia, todo o foco em jogar a culpa para alguém. Quando você deveria estar usando esse foco, essa energia, essa atenção a resolver o problema. Então, esse é outro arqui-inimigo da estratégia. Vamos, então, pensar de forma estratégica. Anota aí. Essa tarefa, esse slide vai estar na última aula, tarefas, e você pode consultá-lo no final. Qual que é o objetivo das tarefas? Ao final de todas as tarefas, você vai ter na sua mão um plano de ação, um plano estratégico que você pode aplicar para a sua realidade. Então é importante que você faça essas tarefas. Não vai ter nota, eu não vou avaliar, eu não vou te reprovar. Mas se você não fizer essas tarefas, o curso não vai ter o efeito que eu gostaria, que é o efeito que eu propus, que ele tenha uma aplicação prática na sua vida. Então, a tarefa é exatamente isso. O curso vai ter uma função, ele vai te dar uma bússola, um norte de como você agir para revisar, analisar, reestruturar os seus processos de acordo a atingir os resultados que você deseja. Bom, com base nessas primeiras aulas, o que você vai fazer? Você vai descrever qual é a sua instituição, a instituição para a qual você trabalha. Se é um hospital público ou privado, qual é o porte, qual é a missão, visão e valores, quais são os maiores objetivos, qual é lá o plano estratégico da sua instituição. Com base nisso, o que é esperado da sua área? Lembra que a gente fez essa reflexão lá no início da primeira aula?
Então você vai responder essa pergunta de forma bem clara, bem objetiva. Você vai colocar pelo menos três resultados que são esperados da sua área e o que é esperado da sua atuação. Conheça o seu papel dentro da instituição, que está relacionado com o que é esperado de você. E desenhe quais são os objetivos e estratégias para a sua área alinhados aos da instituição. Tudo bem? Você vai pensar e para responder essa pergunta, talvez seja necessário você ter uma conversa com o seu líder, com o seu gestor, com o seu diretor. Uma conversa clara sobre o que é esperado da sua área, o que é esperado da sua atuação. Ou até você pode responder isso e levar para ele, para vocês terem um bate-papo e um alinhamento de expectativas. Então você pode desenhar principais objetivos e quais são as estratégias para atingir esses objetivos. Mas as estratégias, não se preocupe em estabelecer ainda, porque nós explicaremos para vocês mais sobre como estabelecer as suas estratégias na próxima aula. Mantenham-se ligados e até lá. Um grande abraço. And now I would like to invite you all to a journey, so fasten your seatbelts. Tudo que não é assistencial, que não compete ao médico, nem aos enfermeiros, nem à equipe de assistência, é de responsabilidade da hotelaria. Então, a hotelaria, ela contribui muito com os serviços prestados dentro do hospital, principalmente da forma como ele é percebido pelos pacientes e pelos acompanhantes. Porque, na realidade, o paciente ele é um hóspede que não queria estar ali. Olá, sejam bem-vindos a mais um Hotelaria Hospitalar Responde. You can understand that humanization depends more on people's effort than on financial resources.